Olá, Ana Cláudia. Oi, Kenji. Boa noite, Caroline. Boa noite, Caos Interiores. Como é que tá o som? Deixa eu botar aqui o tema. Vocês estão me ouvindo bem? Tô só colocando aqui o tema. Vocês estão conseguindo me ouvir? Pronto, consegui. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aguardando aqui mais uns instantes, as pessoas estão entrando. Boa noite, Mila. Boa noite, Elisandra. Boa noite, Luciana, aluna querida. Obrigada pela presença. Boa noite, Raquel. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Tati, Denise, Caroline, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Diego. BH Ribeirão, Luciara. Ribeirão das Neves. Que bom te ter aqui. Boa noite, querida. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Vicky. Tô aqui super animada pra gente fazer essa live de hoje com Kenji Inamoto, um super querido, vocês vão adorar ele. O Kenji, ele é arquiteto, é também um dos proprietários da Quantum Bio, empresa que eu sempre falo aqui para vocês, que é uma das maiores empresas hoje no Brasil de medicina quântica. E a gente vai estar batendo um papo aí sobre ambientes que promovem saúde, né? A gente vai estar falando de tudo que tem no ambiente e que impactam na nossa saúde, que prejudicam a nossa saúde e que a grande maioria das pessoas nem fazem ideia, né? A gente convive aí no meio de uma porção de interferências que prejudicam a nossa saúde e que por falta de conhecimento a gente acaba agredindo a nossa saúde. Então minha intenção aqui com essa live hoje, trazendo ele, um convidado super especial, super querido, é a gente poder trazer um pouquinho de informação para vocês saberem, terem esse conhecimento e poderem então estar revendo os seus ambientes, né? Como se proteger disso, como melhorar o ambiente para que ele realmente proporcione saúde para vocês e não prejudiquem mais ainda a saúde de vocês, né? Bom, já demos aqui alguns minutinhos, as pessoas estão chegando, o Kenji já tá aqui, eu vou chamar ele agora. Kenji, vou te adicionar aqui. Você já vai entrar. Boa noite quem tá entrando agora, boa noite Natália, boa noite Alessandra. Oiê! Olá, boa noite. Boa Tudo noite. bom, Adriana? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Muito frio aí? Muito frio aqui no sul. Tá em Nossa. Porto Alegre? Não, eu tô no litoral. Tô no Tá no litoral? litoral, com inveja dos cariocas aí. Nossa, se aqui no Rio tá frio, você vê que eu tô de blusa de lã, eu imagino aí, né? Quando aqui faz Mas, frio, mas, mas a sua blusa de lã ela é bem aberta, né? Ainda é aquela coisa do carioca. com certeza. Aqui no sul a gente tem que se encasacar e olha que eu tô ainda num ambiente climatizado aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade, querido, de ter aceitado o meu convite. Eu sei que você está sempre com a agenda super cheia. É um prazer imenso ter você aqui. Prazer meu estar aqui, Adriana. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando algumas coisinhas aí que a gente tem de interesse comum, né? Que são coisas, enfim, que não são também são nosso interesse comum, mas não são de conhecimento comum, né? E a nossa missão é estar disseminando esses conhecimentos para, enfim, para o bem-estar de todos aí, né? Então, assim, muito legal o seu trabalho, né? Quero te dar parabéns também pela
junção que você conseguiu fazer, né, e unificação de vários conceitos bacanas, né, dentro do seu trabalho. Dentro do seu trabalho, né, questão de vida, a parte de interiores e juntar a parte de, enfim, de neuro, né, de neuroestímulos, né, que vamos falar assim, e todos Pois os outros é, fatores que interferem no nosso ambiente, né, isso é muito importante, né. foi muito bacana essa jornada ter conseguido fazer isso, né? Você lembra quando a gente se conheceu em 2017, quando eu fiz o primeiro curso de vocês, a formação avançada de biorressonância quântica, e a gente conversou muito nos intervalos, você me falou que era arquiteto, eu Sim, falei assim, uau, eu sou designer de interiores, a gente tem conhecimentos aí, interesses em comum, e desde isso. aquela época eu vinha pensando como é que eu vou introduzir todo esse meu conhecimento dentro dessa área, né? A gente chegou a Muito. conversar sobre isso naquela época, então já é algo que não veio de agora, já é de muito tempo que eu vinha pensando como é que eu vou introduzir tudo isso dentro do meu trabalho, dentro da minha área, até que eu tive a oportunidade de conhecer o Design Therapy, e aí tudo se Exato. encaixou, e aí tudo fez sentido, e graças a Deus está tudo aí caminhando. E a gente tem aí muita coisa bacana para estar compartilhando aqui com as pessoas, né? Não, e muito bacana e rica a sua jornada, né? Enfim, os seus estudos lá na Itália, enfim. E essa coisa que você conseguiu fazer um método próprio, praticamente, né? Você Sim, conseguiu sim. O fazer método uma união muito aonde a bacana, Quantum né? Bio está totalmente presente na minha jornada, né? Vocês Que são uma bacana. parte delas aí muito importante para mim, é que eu tenho muita honra de ter feito o curso de vocês, que eu sou uma apaixonada por física quântica, tenho uma profunda paixão, então contribuiu muito, com certeza. Legal. E esse é nosso propósito mesmo, é estar contribuindo e trazendo novos paradigmas, né, para o dia a dia dos profissionais da saúde e quem não é da saúde despertar isso, né, porque na verdade é uma consciência individual, né, a saúde você tem que se tornar autorresponsável, né, você não pode imaginar que você vai tomar uma pílula azul e vai ficar tudo bem, né, então esse despertar que é uma das nossas missões, né. Bacana. E você vem de outra área, né, Adriano? Você vem da advocacia, é isso, né? Pois é, até eu me encontrar, eu fiz um percurso enorme, né? Eu vim da advocacia, advoguei durante 8 anos. Nossa, Não era o que eu queria, eu segui esse caminho porque a família inteira, pai, tio, avô, todo mundo era advogado, né? Então, eu naquela época falei, bom, vou fazer direito. E depois eu vi que não era a minha praia, não era o que eu queria, eu não estava feliz, a minha saúde foi ficando debilitada e naturalmente as coisas foram surgindo e eu fui mudando de rumo. Não foi algo planejado, não foi algo que eu procurei, foi realmente Deus atendendo as minhas preces e me colocando aí em outras oportunidades e que me trouxeram até aqui. que bacana, que bacana. Eu também tenho uma história parecida e meu pai, que é fundador da Quantum Bio, também tem, né? Porque ele também vem da área da engenharia civil, né? É, E acabou na saúde, né? E está na saúde, se tornou uma referência. E eu venho da área também da arquitetura não convencional, mais da comercial, né? Trabalhei muito com trade marketing, então trabalhei muito essa questão do estímulo do shopper no ponto de venda, né? A gente acaba estudando pesquisa, né? Psicologia do consumidor, acaba neurociência, né? Para saber dos estímulos, enfim, de cores, sons, cheiros, coisas que hoje você trabalha em prol da saúde, né? Eu lá antigamente trabalhava isso em prol da indústria, né? É uma coisa que muitas vezes eu me via vendendo coisas que eu não compactuava e não acreditava, né? Trabalhando, por exemplo, uma vez fui fazer uma pesquisa com criança para lançamento de Tang, totalmente contra o que eu vivia no meu ambiente, né? De casa, de família, de nossa, saúde. imagino. Então, realmente, eu também tive as minhas razões, né, para sair daquilo que eu não acreditava e mudar e estar aqui hoje, né, conseguindo transmitir essa outra visão de saúde que Com dá certeza. tanto prazer, né, de a gente ver a melhora das pessoas e estar multiplicando isso, né. Com certeza, é E outra coisa, né? Poder contribuir dessa forma. E sua família toda muito querida, seu pai foi
Meu professor Cunha, um querido, seu pai é tipo daquelas pessoas que dá vontade de a gente levar para casa, né? Você não é a primeira que fala, não. Quero pegar ele e levar para casa, de tão querido que ele é. Sua irmã também, um beijo grande para todo mundo. Muito Obrigado, bacana. obrigado. Muito bem. Mas é isso. Então assim, acho que nessa jornada a gente acaba trazendo os conhecimentos e ver que nada é à toa, né? Porque imagina trabalhar lá com a psicologia do consumidor, né? Depois trabalhar com esses estímulos, né? Para o consumidor no varejo. E nada mais é. Eu olhei o seu trabalho e me lembrei muito do que eu fazia lá atrás, porque realmente era sempre focado em estímulos, né? Em estímulos corretos, mas sempre em busca da venda, em busca do lançamento de algum produto, alguma coisa assim, né? Aham. E a gente vê o quanto isso gera impacto, né? E resultados, né? Então, imagino você fazendo isso no ambiente de trabalho ou de residência das pessoas, né? Como você consegue impactar a vida delas de forma muito positiva, né? Positivamente, né? É, Vamos começar aqui explicar para as pessoas, né? Como é que funciona essa coisa dessas interferências, né? Que a gente está ali envolvido no dia a dia, as pessoas não têm noção muito como é isso, por falta de conhecimento, né? sim. Como é que funciona essas interferências que existem no planeta e que acabam prejudicando aí a nossa saúde, né? E é bem isso mesmo, é no planeta, né? Porque nós temos que pensar em ambiente desde o macro ao micro, né? E então não tem como não pensarmos que estamos num contexto, né, cósmico dentro de um planeta que está lá, né, recebendo descargas solares de tudo que é tipo de partículas, né? Isso cria nesse campo terrestre uma condição onde nós conseguimos, né? Onde se conseguiu criar vida, né? Primeiro com seres unicelulares, e essa evolução da vida, né? Essa simbiogênese que foi existindo entre esses milhões de anos aí, né? Que nos trouxe onde nós estamos, né? Uhum. E aí eu vejo que a gente se depara, né, com condições tão básicas de vida no planeta, né, com um ambiente onde a gente tem uma ressonância baixa, né, uma de baixa frequência, e aí a gente começa a criar ferramentas, instrumentos, né, desde a eletricidade, que geram campos eletromagnéticos que acabam perturbando as condições naturais, né, que nós temos, né, de vida saudável, né, e acho que é Uhum. isso que a gente tem que conseguir olhar de forma ampla para tratar os ambientes, né, Uhum. do macro ao microambiente, né, ao ambiente que nós temos dentro de nós para as nossas células, né. Então Aham. acho que essa é uma jornada que a gente pode dar né, Sim, eu acho que eu vou colocar aqui algumas é, imagens para a gente ir comentando. Eu acho que isso que você está falando aí se encaixa bem aqui, né? Vindo do essa imagem é macro bacana, para o exatamente. micro, né? Exato, exato. Todas as influências que a gente sofre, né? Desde das geobiológicas da Terra, né? Que ali estão expressas como telúricas, né? Que é um termo que vem do termo Terra, né? Como eu disse ali, ó, tem espiritual, psíquica, né? Dos astros Os astros. que estão em volta da gente. Agora sua foto ficou em Eletromagnéticos. cima aqui sua fotinha ficou em cima da. Não consegui ver Formas as da de direita ali. energias eletromagnéticas. Pois é, então tudo isso está criando o nosso contexto, né? E onde nós estamos tentando viver com uma qualidade, né? De vida Pois e é, a gente acaba sendo bombardeado por todas essas interferências 24 horas, né? São interferências que a gente não enxerga, que a gente não é palpável, não é visível, então as pessoas acabam não tendo consciência disso, mas que prejudica profundamente a nossa saúde, né? E aí eu acho que nessa outra imagem aqui, a gente consegue falar aí bastante das é, interferências, né? até fiquei com vontade de comentar um pouquinho a anterior, aquela, né, Adriana? Por Ah, quê? Porque aquela ali fala de psíquica, né? E tudo mais. aham, Então, assim,
poxa, no momento que você está num ambiente ali que desestrutura a sua homeostase, né, desestrutura um processo endócrino, daqui a pouco você está tendo, né, algumas influências psíquicas que daí você começa já a olhar o ambiente de outra maneira e realmente a gente acaba transformando isso através da nossa cabeça, né, da forma como enxerga as coisas, né? Então, muitas vezes uma energia telúrica acaba estragando o resto do conjunto, ou enfim. Então, alguma eletromagnética, você está perto de uma rede de alta tensão, né? E isso acaba afetando outras coisas e vira uma cascata, né? Então, daí você está lá num trabalho terapêutico, que hoje é mais o nosso foco, você vê que a pessoa não melhora. Por que ela não melhora? Muitas vezes é o ambiente onde ela está, não é o tratamento que está errado. Né? Muitas vezes, isso mesmo foi a pesquisa enfim, muita gente acho da área sabe e estuda um pouco de radiestesia, né? Conhece as linhas de Hartmann. O que o Hartmann viu? Né? O Hartmann foi justamente isso. Ele era um médico que percebeu que em alguns locais do hospital onde ele trabalhava e também pessoas que, né, daqui a pouco não melhoravam, tinham problemas nas residências. Né? Então, não era o tratamento dele que estava errado, e sim o local que a pessoa estava. Né? Então, tudo tem a ver, posição da cama, né? Questão de... Falando de cama, me veio agora na cabeça colchões magnéticos, lençol térmico, tem aquelas camas que tem controle remoto, que você... Nossa, aquilo lá é uma mega antena, né? Então, a pessoa se você tem uma fortuna e acha que está abafando, né? É verdade, é verdade. Do dano que aquilo está trazendo para ela. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, nessa questão só, já aproveitando, né, o colchão, né? O colchão tem que ser de espuma, né? Porque se você tem um colchão de mola e você tem uma energia negativa, o seu colchão, ele é uma antena, né? Ele acaba potencializando tudo aquilo, né? Então, são vários detalhes, né, que a gente tem que olhar e por isso que eu achei tão interessante o seu curso e sua proposta, porque ela realmente... Eu afundo exatamente em todos os detalhes. Ela abrange essa gama toda, né, de cuidados que a gente tem que estar olhando. Eu falo bastante disso tudo que você falou, do colchão, às vezes a pessoa tem automação dentro do quarto de dormir. Sim. Quanto aquilo ali interfere, né, negativamente, quanto que tem ali de energia atuando naquele ambiente onde é o espaço onde a pessoa precisa descansar, dormir, relaxar para o seu corpo refazer suas funções, e ela está ali imersa numa rede invisível. Né? Exatamente. E toda essa coisa dos eletrônicos, né? essa poluição eletromagnética, ela é de pulso, além de ser de alta frequência, né? e ondas curtas, então ela tem um efeito meio micro-ondas, né? ela ainda perturba todas as funções, né? Como você falou do sono, melatonina, enfim, né? Você vai... Foi o que eu disse antes, você vai criar um distúrbio endócrino que vai acabar ocasionando outras coisas depois, né? Para frente. Né? Então é um complexo. Essa imagem que você está mostrando aí também é bem interessante, né? Porque você vê aquela casinha ali, está sofrendo um horror de interferências, né? Porque olha só, você tem uma rede de alta tensão ali do lado, né? Que é uma eletromagnética de baixa frequência, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar, né? Os eletroeletrônicos, principalmente esses de comunicação agora, até mesmo fone sem fio, né? Bluetooth, Wi-Fi, essas coisas, eles são alta frequência. Nossa natureza é baixa frequência, nosso planeta é baixa frequência. Né? Então, existe essa questão que perturba, né? E ele ainda é pulso contínuo. Né? O pulso natural ele não é um pulso contínuo e simétrico, ele é uma coisa assimétrica. Então, na verdade, quando você fica recebendo essa poluição, essa né, batidinha da onda eletromagnética das comunicações,
principalmente hoje, né? Isso acaba perturbando, irritando, né? Acaba gerando um processo oxidativo, né? Não tem como não, né? E isso estressa o corpo, estressa a célula e Danifica as células e a gente adoece. sabe onde acaba isso, né? É, Acaba em exatamente. doença. E além E da rede de alta tensão, ainda tem também ali as energias tem telúricas, as... né? Exato, porque se a gente imaginar que a Terra ela é um ser, né, onde a gente tem uma ressonância uniforme, são as ondas estacionárias da Terra, né? Que se você pesquisar por ressonância de Schumann, depois a gente mostra, acho que tem uma imagenzinha, né? Ela é uniforme na crosta terrestre. Aí se você tem lá embaixo da Terra ou uma rocha ou uma água, né? Isso aí vai acabar perturbando essa onda que antes vinha uniforme, ela bate uma barreira de rocha ou de basalto, principalmente, né? Algumas rochas, vai desviar, vai criar uma perturbação na superfície, né? Isso aí somado à malha, tem uma malha aí, né, nessa imagem, que é a malha as ondas de Hartmann, né? As linhas de Hartmann, desculpa. Uhum. Então isso aí vai somando essas coisas, né? Ali, ó, tem ali na direita, eu não vejo bem, mas tem o gás radônio, né? Gás radônio já nós temos assim, ó, eletromagnética de baixa frequência, que seria a alta tensão ali. Nós temos a de alta frequência, que seria a parte de telefonia, acho que tem uma anteninha no fundo à direita, não estou vendo, está atrás da sua imagem. E nós temos ainda essas radiações ionizantes, né, que tem do solo, tem o radônio, tem o urânio, né, são as coisas altamente tóxicas, né? Altamente tóxicas, né? Então, enfim, são N coisas que a gente está sofrendo interferência ao mesmo tempo, mas a gente tem que pesquisar, né, o que está acometendo ali a pessoa, porque realmente, às vezes, isso afeta a terapêutica de uma maneira muito forte, né? Então, eu como arquiteto, desculpa, eu como arquiteto sempre imaginei, né, ter eu te comentei isso lá atrás, acho que quando a gente se conheceu, deveria ter um serviço de atrelar, né, o profissional da saúde ao arquiteto, ou seja, quem cuida do ambiente, né, o profissional que cuida do ambiente, ele deveria ter essa integração, né, porque então, mas isso hoje já está acontecendo. Graças a você também, né? Sim, com certeza. Isso lá fora já acontece, né? Muito. Na Lá fora, Europa, sim. não consegue fazer nenhuma construção se não tiver toda essa avaliação por um profissional de área da saúde, por um profissional de geobiologia, se não tiver tudo realmente atestado de que aquele terreno é um terreno saudável, aquilo ali tem toda uma legalização, tem toda uma preocupação realmente nesse sentido, que aqui no Brasil não tem, né? A gente sabe que para aprovar uma construção não tem esse rigor de exigência, né? Como é lá fora. Mas eu já venho, não só eu, né? Outras pessoas, a gente já está trazendo isso para o Brasil, para ter essa consciência de estar realmente, é o sonho de consumo, né? Você fazer uma construção num lugar 100% saudável, que não tenha nenhum tipo de interferência negativa à saúde, né? Ou se tiver, como é que a gente pode estar minimizando e neutralizando isso, né? Eu até já ouvi falar de construtoras que investiram nisso. Por quê? Porque muitas vezes, se a pessoa tem uma sensibilidade um pouquinho maior, quando vai visitar o imóvel, a pessoa acaba sentindo isso no ambiente, né? E já tem uma construtora que diagnosticou que prédios que eles fizeram em locais que têm esses problemas acabam tendo uma venda mais difícil. Veja bem, então eles tratam o terreno ou escolhem o terreno já de acordo com isso, né? Com a condição dele. Sim. Antigamente era feito dessa forma, né? Deixavam-se os animais lá pastando durante um tempão, um ano inteiro, para poder... Isso, né? Na época muito antiga, e aí dependendo de como ficariam esses animais, eles construíam ali ou não. Era o termômetro, o parâmetro que eles tinham para avaliar a qualidade do terreno, né? Exatamente. A Rosângela dizendo que não sabia do fone de ouvido. Sim, Rosângela, tudo que é sem cabo, né? Tudo que é Bluetooth, Wi-Fi, você fica ali no meio daquela radiação. Então, o que é mais saudável? É você
ficar longe do aparelho eletrônico. Mas o que é menos nocivo é você usar tudo com cabo. Então, o meu mouse é com cabo, o meu teclado é com cabo, o meu fone de ouvido é com cabo, né, Kenji? Tudo que é sem cabo, a gente está prejudicando mais ainda aí a saúde. E bem ou mal tem o fone, tem a questão né, principalmente quando você encosta um telefone, né, o efeito térmico da micro-ondas, isso é bem nocivo também, né? Além da perturbação eletromagnética, existe o efeito térmico, né? Então... Exatamente, vai direto para o cérebro, né? Altera a temperatura, porque o celular você vê que esquenta, não é à toa, né? E isso principalmente em tecidos moles, né? Então, o nosso cérebro é um tecido mole, né? Então, complexo. Outra aqui perguntando, a Rosana, então esses projetos eletrônicos são ruins para a saúde, tipo persianas eletrônicas? Infelizmente, sim. Todo tipo de automação, tudo que envolve tecnologia, você acaba agredindo a sua saúde, né? Não tem muito como fugir disso. Eu sei que... O nosso organismo não está preparado e adaptado para isso, né? Foram tantos milhões de anos e agora, digamos, o Homo sapiens tem o quê? Tem 100 mil anos. Né? Nosso modelo atual é de 100, 200 mil anos. E a gente está falando de tecnologias de pouquíssimos anos, né? A gente não tem como ter adaptado a nossa natureza, né? Eu acredito muito nisso, né? A gente vai evoluindo, né? Então... essa questão, nosso corpo, ele tem uma bioeletricidade, né? E esse que é o nosso biocampo, né? E isso fica muito perturbado. E as funções, né? Cada coisa tem o seu biocampo, né? Ou sua função. Então, imagina o seu fígado lá, né? Que é o laboratório do seu corpo lá, tecido mole sendo afetado constantemente. Obviamente, sofre, né? Então... E essa poluição é cumulativa ainda, né, Adriana? Essa questão da perturbação, ela vai somando. Se você não modula isso, às vezes, você acaba, né? A Vivica está perguntando como saber o que se tem abaixo do meu terreno, se existem equipamentos específicos para essa avaliação. Existem desde equipamentos, desde métodos, né, que seriam através de radiestesia ou através de instrumentos simples como um dual, né? Tem instrumentos, tem sondas, né? Sondas alemãs, russas, que são super precisas. Cada tipo de sonda você detecta um tipo de perturbação, né? Então, tecnologia existe, isso só não é muito difundido, principalmente aqui. A Alemanha é muito forte isso. Muito. Na Europa, principalmente na Alemanha, né? Então, aqui no Brasil, acho que eu só conheço uma empresa que faz esse tipo de avaliação de terreno. É raro e são equipamentos que não são baratos, né? E também, imagina, a pessoa vai investir e não tem a conscientização, então talvez agora com o grupo que você está formando de profissionais a gente, né, tenha uma disseminação maior, né, até da oferta de serviço, né, que é super importante. Com certeza. E a Alessandra está perguntando aqui que ela prefere qual a nossa opinião em relação ao forno de micro-ondas. É péssimo para a saúde, né? Aquilo ali fica um alimento morto, né? Sem nutrientes, sem vida. Sem vida e ainda pode ter a questão aquela da polaridade, né? Do alimento, né? Que acaba não sendo algo bom para o organismo, né? Ele acaba invertendo a polaridade, né, do alimento. Então... Eu não tenho micro-ondas há uns 20 anos que eu não uso. Lá em casa nem entra. Eu acho que vou colocar aqui, Kendi, aquela foto. Eu vou colocar aqui aquela imagem que tem os contaminantes ambientais externos. Legal. Uma coisa falando de micro-ondas que me veio na cabeça, assim, Adriana, que é uma coisa que é o princípio da porta do micro-ondas, que é uma coisa bacana, né? Então, assim, por exemplo, se você tem uma situação de um apartamento que tem uma rede de alta tensão próximo, né? O que você pode fazer? Tem gente, eu já vi isso, né? Você pegar e fazer uma malha,
né, como se fosse aquela gradezinha da porta do micro-ondas, sabe? Por que existe aquela gradezinha? É justamente para as micro-ondas de dentro não passarem, né? Então ela tem uma graduação que a onda para ali, ela quebra ali, né? Então dá para usar esse princípio para você tratar ambientes também, né? Você pode pegar e botar tipo embaixo do reboco de uma parede, fazer uma malha, claro que tem que ter uma graduação, né? Um tamanho, conforme o tipo de onda, conforme a amplitude da onda que você quer barrar, você pode fazer uma malha na parede e aterrar isso, e você cria uma sombra, né? Então, se aqui está minha cama, né, eu consigo criar uma área de sombra para aquela onda da alta tensão não pegar ali onde eu durmo, por exemplo. Então, É importante a gente falar isso, né? Porque elas ultrapassam as paredes, ultrapassam a sim, sim. alvenaria e pega num diâmetro, num raio imenso, né? Sim. Então, dá para você tratar desde questões assim na construção, como também no terreno, né? A geopuntura, você pode trabalhar com carvão no terreno, você pode trabalhar com, enfim, né, colocando camadas mais orgânicas que consigam, ou de minerais que bloqueiem isso, ou que pelo menos harmonizem, né? Ele vai dissipar aquele ponto que é o mais nocivo, né? Então, acho que a gente tem que pensar, né, nessas ferramentas, nessas coisas, quando está compondo o ambiente, né, para a pessoa. E é importante explicar para quem está aqui e não sabe o que é geopuntura, né? Que é a acupuntura do solo, né? Onde a gente coloca aqueles, como se fossem agulhas, né, de cobre no solo para estar mudando a polaridade, e aí acaba que bloqueia, né? Não sai do solo a interferência negativa se tiver presença de algum gás que seja nocivo à saúde, né? Mudando ali a polaridade, você cria ali uma barreira e você consegue proteger a construção que está ali em cima daquele terreno. É um trabalho relativamente fácil, né, e bem eficiente, né? Bem bacana. Então, nessa imagenzinha que você botou, é isso, né? Você está falando, essa imagem acho que fala muito do nosso ambiente interno, né? Do nosso organismo, né? O ambiente que a gente está propiciando para as células mesmo, né? Para a nossa saúde, para a nossa replicação celular, né? E isso é muito importante, né? Porque até você fala, né? Você tem, acho que no seu curso lá, Epigenetic Design, né? Ou seja, são condições, não nessa questão, não é design, né? Epigenético, mas é uma condição que você está dando para a sua célula, né? Então, a gente na Quantum Bio, a nossa terapêutica, ela é muito calçada nisso, né? E você dá condições ideais para o seu organismo e você tirar o que atrapalha, né? Então a gente olha muito para metais tóxicos, parasitas, radiações, né? Interferência em compatibilidades de alimentos, até aquele efeito colateral do medicamento que você toma, ele é um campo interferente, né? Ele é um campo que acaba perturbando, né, a sua homeostase, e a gente tem como modular tudo isso, né? Isso é o melhor, isso, né? Que é muito bacana, né? Tudo a gente consegue modular, né? Explica um pouquinho para as pessoas como é que é feita essa modulação, né? Porque provavelmente as pessoas aqui podem não estar entendendo, né? Mas o que é modulação, né? Não, a modulação, na verdade, o que é, né? Até assim, explicando um pouquinho do que é a Quantum Bio, o que é o método Quantum Bio, né? É um método que a gente busca restaurar as condições, né, do organismo para ter saúde, ou seja, é tirar o que atrapalha, restaurar metabolismo, e com isso, automaticamente, se você tem algum distúrbio, alguma coisa, ele vai corrigindo e você vai melhorando, né? Então, modular o ambiente interno, né, a gente chama de matriz extracelular, porque a gente tem uma matriz, um local onde as células se acomodam, né? A gente não tem uma artéria, uma veinha para cada célula. Nós temos campos, né, de células, e esse campo que tem que estar limpo, esse campo que tem que estar preparado para estar saudável, né? E então a gente modula esses campos interferentes de parasitas, modula de campos interferentes de metais tóxicos, que a gente está diariamente, né? Mulheres adoram, né? Maquiagem, cosméticos, shampoo tem metais tóxicos, então você está
direto, né, se contaminando, e a gente tem que modular isso, né? E, assim como a gente modula também a parte de poluição eletromagnética, né? E como é que funcionam esses moduladores, né, que você perguntou? A gente trabalha na parte de produtos vibracionais, né? Então, na verdade, o que você está fazendo? Você está dando uma informação correta para o seu corpo, né? Você botou aí um Neutrix. No caso do Neutrix, ele é um modulador justamente de poluição eletromagnética, né? Então, na verdade, esse aí ele restaura o padrão natural, né? Ele vai buscar uma frequência, né? Uma baixa frequência, ele vai induzir aquela coisa de pulsos não, como é que eu falei antes, aqueles pulsos padronizados do eletromagnético, ele busca restaurar o pulso natural, né, que é variado. Eu uso Então, ele diariamente, não só porque posta energia eletromagnética, eu fico em frente ao computador e celular o dia inteiro. Tem antena de telefonia celular aqui perto de onde eu trabalho. Enfim, para onde a gente vai, tem poluição eletromagnética. E se a gente não, de alguma forma, não usar alguma coisa para quebrar para interromper esse processo de agressão no nosso corpo, a gente sabe que em pouco tempo a gente acaba desenvolvendo aí uma série de doenças, né? Então é algo assim muito sério. Depois que eu descobri o Neutrix, eu uso direto e assim, sabe, sou super fã porque eu sei o quanto que ele me protege, pelo menos dessas agressões aí eletromagnéticas. E isso aumenta muito a produção de radicais livres, gera falha na comunicação celular, Envelhecimento precoce. Pela, né, oxidação, muda a polaridade de membrana celular, o que desregula a entrada e saída de minerais, né? Então isso aí até é legal. A gente tem aquela publicação nossa que é mais científica, Quantum Life, não sei se você lembra daquela revista. Acho que tem uma revista que tem uma matéria central de poluição eletromagnética. Depois eu vou disponibilizar aí para você, para sua turma aí, que acho que é bacana. Fala isso de forma mais detalhada, assim. Né? Mas é isso. Então essa perturbação toda, né? A gente tem que estar constantemente modulando, né? Constantemente tratando, né? E principalmente tratar o ambiente, né? Porque não adianta você... Sim. Claro, por exemplo, o Neutrix a gente usa continuamente porque eu não vou deixar de usar meu celular, eu não vou deixar de fazer as coisas que a gente faz, trabalhar na frente de um computador. Eu tenho um Wi-Fi aqui que tem 5G, então a gente acaba, né, de qualquer maneira, mesmo tratando o ambiente da melhor forma, você acaba tendo essa perturbação, né? Então... Sim. E aquela pessoa que... Alguém perguntou aqui como é que faria para fazer essa avaliação no terreno ou no ambiente. Tem aqui também a captação ambiental, né, da Quantum Bio. Também é uma forma que a gente acabou não mencionando. Verdade, isso é bacana, isso é bacana. Porque é bem isso que a gente comentou antes, né, Adriana? Se você não tem sucesso terapêutico, meu pai muitas vezes não tinha sucesso da terapêutica dele, ele acabava indo na casa das pessoas. Às vezes ele viajava 200 quilômetros para ir na casa de alguém, fazer medições na casa da pessoa e entender por que ela não estava melhorando, né? E aí a gente acabou criando esse kit de captação, que são frasquinhos com uma solução com uma capacidade de gravação, digamos, né? Uma solução iônica aí, e a pessoa coloca esses frascos no local onde ela fica mais durante o dia, embaixo da cama, na cadeira do escritório, no sofá, se for onde ela fica mais, e deixa lá por um período, e esse frasco ele vai captar as energias do ambiente, e depois a gente consegue analisar o frasco, né? E aí a gente consegue, primeiro, saber onde está o problema, e depois qual a natureza do problema, né? Com o estojo, né? Que a gente tem aí os testadores. Eu fiz esse teste aqui no meu escritório, fiz na minha casa. Graças a Deus está tudo ok, não acusou nenhum tipo de interferência. Mas a gente tem aí o equipamento e os testadores para estar utilizando, né? Para fazer aí o teste e ver o que tem.
Exatamente, exatamente. Isso é muito bacana, né? Isso tem muito a ver também com esse trabalho, né? A gente trabalha com essa questão da biorressonância, que é a ressonância, né, que existe entre biocampos, né? Então, o biocampo do terapeuta, o É biocampo bacana você explicar isso, porque do, muita do gente cliente. Porque se você não pensar sabe. desde como a gente falou antes, lá da Terra tem, né, o seu campo eletromagnético, um átomo de carbono, de qualquer átomo, ele tem um campo eletromagnético que está ali mantendo aqueles elétrons em volta e tornando aquela substância o que é, né? Então, esse campo eletromagnético de cada coisa, é uma assinatura vibracional dessa coisa, né? Então, você consegue identificar através de ressonância. O que é ressonância? Quando você chega na garagem da sua casa e aperta um controle e abre, o que é? O controle emitiu uma frequência X, né, específica, não abre a garagem do vizinho, abre a sua garagem, né? Então, ele entra em ressonância com o receptor. A rádio é a mesma coisa, tem uma emissora de rádio em tantos megahertz, você sintoniza naquela coisa, entra em ressonância e começa a tocar música, né, daquela rádio. Então, a biorressonância é ressonância em coisas vivas. Então, através dessa técnica, você consegue pesquisar em coisas vivas, né, em pessoas, animais, se essa pessoa tem metais tóxicos, se tem parasitas, se tem radiação, né, se existem incompatibilidades alimentares. E isso tem muito a ver com a energia do ambiente, né? Tem muito a ver com tudo, né? Com tudo que a gente está estudando, né? Exatamente, desde o macroambiente ao microambiente, né, da nossa célula, como aquela imagem que você botou ali, que é bem bacana, né? Então... Eu sou uma apaixonada por isso tudo, utilizo todos os dias, porque eu sei o quanto que isso faz a diferença na nossa vida, na nossa saúde, né? E aí você falando de biorressonância, de ressonância, acho que a gente pode entrar aqui também na ressonância Schumann, né? Então, isso aí, eu comentei antes, né, que são a ressonância das ondas estacionárias da Terra, né? Então, na verdade, não foi o Schumann que identificou isso aí, foi o Nikola Tesla, lá no final dos anos 1890 e poucos, mas o Schumann fez um trabalho em cima disso nos anos 50, mais ou menos, justamente falando dessa ressonância que existe entre a crosta, né, a Terra e a ionosfera, né, que é onde a gente vive. Né, e é uma ressonância de 7,8 Hz. Então é uma coisa super baixa. Se você vai olhar, né, é Hertz, daí o megahertz já é 1000, né, e o gigahertz é muito. Então, assim, se você pegar um Wi-Fi ou o Bluetooth, que alguém perguntou, que você falou do fone aí, a gente está falando em 2 ponto alguma coisa gigahertz, né? É uma frequência super rápida, claro, porque ela tem que carregar dados com velocidade. Então, por isso que existe também a crítica do 5G, né? Porque o 5G não é 5 gigahertz, é muito mais, né? Então, a capacidade de carregar dados é excelente, porém, o que perturba no nosso organismo é uma violência, né? Então, isso. Isso aí é mais para mostrar que a gente está fugindo a gente está criando ambientes que fogem da nossa natureza, né? E uma coisa importante, um fato interessante comentar, né? Agora, na pandemia, eu vi uma matéria dizendo que um laboratório russo, depois que entrou a pandemia e todo mundo, né? A vibração das pessoas interfere na vibração do planeta e que essa ressonância Schumann despencou, né? Diminuiu. E aí teve um dia que todos os grandes líderes espirituais resolveram, naquele dia, reunir várias pessoas no mundo inteiro para fazer oração e as pessoas emanarem boas vibrações para o planeta e para as pessoas, e emanar cura. E naquele dia chegou a medir 60, se eu não me engano, 60 Hz. A ressonância Schumann. Você vê. O normal dela é 7,8, para você ver como elevou a vibração do planeta, né? Isso é interessante que você falou, porque existem antenas, né? Essa tecnologia a gente utiliza também em alguns equipamentos de ponta, que são diodos de ruído branco, né? Esse diodo de ruído branco, ele é um diodo que emite... Por que ele é ruído branco? Porque é uma gama tão grande de frequências como se fosse a junção de todas as cores. E quando você junta todas as cores, o que acontece?
fica branco, né? Sim. Né? Então eles chamam de ruído branco a junção de todos os ruídos. Tem antenas, quando aconteceu o atentado lá em Nova York, nas torres, né? O que eles viram? Eles viram que em algumas antenas dessas que fica emitindo e recebendo essas frequências, então o que acontece? Quando dá ressonância com uma frequência, ou seja, essa ressonância Schumann do planeta, ela altera ou ela encontra algumas, como é que eu vou dizer, grupos, né? Aumenta o número, como você falou agora, você aumentou, deu uma alteração nessa ressonância no planeta, e eles veem que vai acontecer alguma coisa, porque horas antes de acontecer lá o atentado nas torres, já mudou a ressonância de antenas que estavam próximos, né, de Nova York. Então, é interessante. Hoje isso aí é um sistema até de segurança, né? Porque quando eles disparam aqueles avisos muitas vezes de atentado e coisa, é uma alteração numa antena dessas que fica medindo essa frequência aí. Que interessante. É bem interessante. É uma coisa que foge um pouco do nosso dia a dia, né? Mas hoje equipamentos de ponta de biorressonância, que no geral são russos, eles têm um emissor de frequência de ruído branco e através dessa grande gama de frequência, ela interage com o seu biocampo e vai dar ressonância em algumas frequências. E ela consegue investigar, né, o seu biocampo. É bem interessante. Mas é um papo, enfim, que vai longe. Que vai longe. Isso aqui tá uma imagem bacana da gente comentar, né? Que são os íons negativos. Sim. Então, íons que não dá para negativos, você né? ler ali, né? Mas ali ele começa, né? Os íons negativos são os íons que são benéficos à saúde, né? Exatamente. E que tem em excesso na natureza, né? Então a gente tem uma escalazinha, minha imagem está na frente, eu não tenho como tirar, mas por exemplo, para vocês terem noção, né, de quantidade, no pé da cachoeira começa com 50.000 íons negativos por centímetros cúbicos, e aí vai caindo, até que vocês veem aqui, numa cidade grande e poluída, só tem 100 por centímetros cúbicos, dentro de um apartamento, um escritório 20, em um carro 15, em ambientes com ar-condicionado 0. Ou seja, se você vive num ambiente fechado com ar-condicionado, você não tem esses íons negativos que são super importantes para a nossa saúde. Eles neutralizam o efeito da energia eletromagnética dos aparelhos, eles evitam a oxidação das células, ou seja, é aquela sensação de bem-estar que a gente sente quando a gente está em contato direto com a natureza. Por que a gente sente aquilo? Devido à grande concentração de íons negativos. Para vocês verem, a cachoeira tem 50.000, depois de uma tempestade 2.000, na montanha 8.000, a beira-mar 4.000, na floresta 3.000. Então, assim, é uma concentração muito alta. Então, desculpa, essa sensação, né, na verdade, de bem-estar que você está falando, ou aquela sensação de cansaço quando a gente sai de um shopping ou, né, de alguma coisa assim, é por quê? Porque, na verdade, o íon negativo que existe no ar, ele que é responsável pela troca lá, né, a troca do oxigênio com gás carbônico na hemoglobina, né? Então, é ele que coloca o oxigênio para dentro da hemoglobina. Então, se você está num ambiente com baixo índice de íons negativos no ar, você oxigena menos, né? Não tem como não se sentir cansado ou ao contrário, não se sentir bem, né? Na beira da praia ou perto de uma cascata. O vento também, nas folhas, né, gera íons negativos. O vento na natureza também, né? A natureza ela é muito rica em íons negativos, né? As tempestades, a chuva, tudo isso gera íons negativos, né? Só que agora, se você está numa cidade como São Paulo, ou como algum lugar... Eu não me sinto bem em São Paulo, né? Porque um dos fatores, acredito que seja isso, né? A baixa carga de íons negativos, né? É muito concreto, você não tem natureza, você tem a poluição, muito gás carbônico, você... E isso acaba
É enfim, até. dá mau humor, você fica com Aham. uma redução de capacidade de trabalho, daí você fica estressado. É uma cascata também, né? Atinge, pois essa falta de oxigenação das células atinge diretamente o funcionamento do nosso cérebro, a nossa função cognitiva, a nossa Exato. capacidade de raciocínio, de foco, né? Hoje em dia, as pessoas acham que é normal, tá todo mundo com a mente esquecida, né? Não lembra das coisas. E as pessoas acham que é normal, que é do envelhecimento. Ah, não. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, não, minha cabeça tá muito ruim, eu não lembro de nada e é porque eu tô ficando velha mesmo. Não, é por conta de todos esses contaminantes o tempo todo aí que a gente recebe, excesso de energia eletromagnética, falta de oxigenação das células. Tudo isso faz com que a nossa cabeça, o funcionamento dela vai ficando cada vez pior, né? Sim, imagina, daí você não consegue botar oxigênio direito nas hemoglobinas, né? Aí o que que acontece? Seu sangue vai produzir mais hemoglobina, eu preciso mais oxigênio para o meu corpo. E quando você produz mais hemoglobina, o que acontece? O sangue vai ficar mais denso. Aí você já prejudica a microcirculação, né? Nosso cérebro, ele necessita de muito, né, fluidez sanguínea e para ter microcirculação, senão você começa a ter áreas esclerosadas, né? Então, Sim. realmente é muito importante. Por isso, até a gente desenvolveu um aparelhinho em parceria com uma indústria Ah, para sim. gerar os íons negativos, né? Enfim, é um equipamento que tem também O Will, uma ação terapêutica muito importante, né? E o ambiente ele fica mais leve mesmo, sabe? O ambiente ele fica mais, você se sente melhor no ambiente, né? sim, eu não tô com a foto dele aqui para colocar, mas é o Iozon, as minhas alunas todas conhecem, inclusive a É, grande maioria já adquiriu, tá usando em casa, e muitas já me relataram que melhorou muito. Assim, pessoas que eram muito alérgicas, melhorou a alergia, pessoas que não conseguiam sim, dormir direito, passaram a dormir melhor por conta dele, né? Além exato. de liberar Os íons negativos, o os ozônio, negativos, ele libera o ozônio, né? Que tem exato. aí de realmente filtrar o ambiente, né? Matar aí os micro-organismos nocivos. Exato, exato. Ambientes, muitas pessoas têm carpete no quarto, né? Então essa questão do carpete cria muito ácaro, muito, né, muito Fungo. micro-organismo, e o Aham, ozônio, ele é pouquinho, ele cai ali e ele resolve esse problema, é muito bom mesmo. Então aham. pessoas com rinite, essas coisas é fantástico, né? É ótimo. É A ótimo. Suede está perguntando se é possível algumas pessoas serem mais sensíveis a essas sensações provocadas por esses íons. Sim, tem pessoas que são mais sensíveis e percebem mais. Eu sou uma delas, eu sou super sensível a qualquer coisa. Eu costumo dizer que eu tenho a sensibilidade de um bebê. Eu sinto tudo muito intenso, tanto para o bom quanto para o ruim. Então, eu percebo logo. Então, sim, tem pessoas que têm mais Que sensibilidade. bom, né, Adriana? Porque assim, tem pessoas que dizem, ah, eu não sinto nada, nada me afeta, mas na verdade essa pessoa muitas vezes tá tão obstruída, né? Tá tão carregada de toxinas e de coisas que ela nem se permite mais sentir, né? Não, e Quando quando ela veja, vai perceber, já manifestou alguma doença, já é sim, tarde. Quando total. eu prefiro também sentir mais, porque como quando eu sinto alguma coisa, eu corro e me protejo, eu corro e faço alguma coisa, né? A pessoa que não sente Sim, quando vê, só quando vê já era. Gente, é, o tempo voa, gente. 5 exatamente. minutinhos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta Verdade, nossa, interessante. olha só. O tempo voa, é. Ver se tem mais alguma É. pergunta aqui interessante. Vocês costumam discutir isso com seus clientes? Sim, eu costumo orientar, né? Como eu trabalho com design therapy, sim, eu costumo orientar os meus clientes quando eu percebo essas coisas presentes, eu explico por que que não pode, por que que não é legal ter um aparelho eletrônico no quarto, o que que ele deve fazer. Isso faz parte do meu método de trabalho, né? Então a gente não pode generalizar aí vocês profissionais como um todo, mas eu trabalho dessa forma e ensino isso no meu curso e os profissionais que já fizeram curso já estão tendo essa atuação também com essa abordagem mais preocupada aí com a saúde dos seus clientes, né? Porque a gente sabe que trabalhar só pensando na estética não tem mais como. Eu tenho um aparelho que libera ozônio, ótimo.
usa. Queria saber sobre esse aparelho para ozônio, para quem tem, é ótimo, porque realmente filtra aí muito o ambiente. Só tem que cuidar um pouquinho, né? Desculpa, Adriana, mas essa questão do ozônio... Assim, aberto, porque senão a gente... exatamente, né? Se você deixa um ambiente fechado com um aparelho desses, é importante que quando você entra, né, abre uma janela um pouquinho, porque o ozônio, em questão de segundos, ele mistura com oxigênio, né, vira oxigênio de novo. Mas é importante, no momento que você sente aquele cheiro do ozônio, você ter um certo cuidado para não estar se intoxicando, né? Eu sempre oriento as minhas alunas a deixarem ali um pouco a janela aberta, a porta aberta, para não ficar ali sentindo. Isso realmente, senão ele é tóxico, né? Sim. Bom, faltam aqui 4 minutinhos. Você gostaria de complementar com mais alguma coisa? Pois tão amplo o assunto, né? Nós falamos, nós falamos um pouquinho da parte de geobiologia, nós nem entramos na questão de... Mas acho que, né, aborda a questão de formas, tem questão de radiestesia, né, dos ambientes, da forma, né, das coisas. Eu vi que você trata de design biofílico, que é muito legal, né, a questão de trazer essas formas mais naturais, né, e acho que isso é uma coisa que a gente vem introduzindo, né, de forma num todo, né, Adriana, porque assim, o que eu vejo? A nossa ciência hoje, ela muitas vezes ela não, até mesmo a geometria, né, falando aqui de geometria, né, a gente trabalha com geometria euclidiana, né, ou seja, a gente trabalha naquelas regras cartesianas ainda, né, a gente não vai para a geometria fractal, né, então isso aí tem a ver e acho que também são coisas com que a gente reage melhor, né? A gente convive melhor com essas questões falando um pouquinho de design mesmo, falando um pouquinho de ambientes, né? Que acho que é a turma aqui. Bom, faltam 2 minutinhos antes que caia. Quem se interessou por esse assunto todo que a gente conversou aqui, muito mais, design biofílico, geobiologia, psicologia das cores, segunda-feira agora, dia 3/8, às 19 horas, eu estou dando uma aula gratuita sobre o futuro do design de interiores, onde eu estou entrando mais a fundo nesses temas. Não é uma live aqui no Instagram, então eu queria convidar vocês, quem tiver interesse de assistir, tem que fazer um cadastro, o link está na minha bio, para vocês receberem no dia por e-mail o link de acesso à sala de aula, onde vai ter uma apresentação, que eu vou estar falando dessa aula gratuita do futuro do design de interiores. No final dessa aula, para quem tiver interesse e quiser se aprofundar no assunto, eu vou estar abrindo as inscrições para a próxima turma do curso online Design Therapy. Eu sei que tem uma fila de espera, mas um monte de gente que não conseguiu entrar na outra turma, então eu estou abrindo agora a turma segunda-feira, no final dessa aula. Então eu peço que vocês fiquem até o final para vocês tirarem todas as dúvidas, onde eu vou estar apresentando o curso, mostrando os módulos, mostrando as aulas. E queria agradecer, antes que caia, a presença de todo mundo aqui. Você também está convidado, Kenji, para estar assistindo a minha aula. Obrigado. Prazer enorme. Obrigado a todos. Vocês são super parte da minha jornada, estão totalmente aqui inseridos no meu método. É um prazer imenso ter você aqui. Um beijo grande para você, seu pai, sua irmã, toda a sua família. Obrigado pelo carinho, Adriana. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E obrigado a todos pela atenção. Espero que tenha sido proveitoso. Foi rápido? Com certeza. O tempo voa. Pois é, quando a gente vê, não dá tempo de falar muita coisa. Mas com certeza foi muito bom. E é isso, gente. Segunda-feira eu espero vocês às 19 horas. Não é live aqui no Instagram, ok? Vocês têm que entrar pelo link que vocês vão receber por e-mail. E aí eu vou fazer uma aula com apresentação, com slide, tudo direitinho. A gente vai ter mais tempo para poder entrar mais a fundo nesses temas. E obrigada a presença de todos aqui. A live vai cair. Beijo grande, Kenji. Obrigada, gratidão. Beijo, Adriana. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.